pouquinho, gente. Vou ter que tomar um chá. Foi muito chocolate domingo. Gente, que coisa louca. Que Páscoa. Ah, mas Páscoa não é só chocolate. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. É sobre essa data tão importante, mundialmente falando, né? Independente da religião que se tenha. A gente sabe que a Páscoa, ela é uma pausa necessária para a gente se repensar, né? Assim como temos a pausa semanal do Entre Linhas, nós temos essa pausa espiritual, né? Por que não dizer? E é nessa brincadeira inicial que a gente vai começar o programa de hoje perguntando para vocês como foi esse momento de Páscoa, onde a gente espera que vocês tenham tido um momento familiar, agradável, que tenham podido refletir a respeito do que significa Páscoa, né? E claro que o chocolate ele é uma consequência, mas ele não pode ser o único objetivo, né? A barganha, a troca de presentes não pode, assim como no Natal, assim como o Dia das Mães, a gente sempre trabalha essa questão do significado. Né? Mas eu acho assim que nós devemos falar do chocolate primeiro, né? Podemos, até porque eu ainda estou sob o efeito do cacau aqui. Eu não estou sob o efeito do cacau, eu estou apavorado pelo preço do chocolate. Também. Não, esse foi o maior problema da Páscoa, né? Mas aconteceu também, muitas pessoas usaram da criatividade e fizeram muitos produtos caseiros. Eu acho que isso foi muito bacana. A gente viu também que essa alta de preços fez as pessoas se puxarem, né, no sentido de buscarem alternativas mais econômicas para a Páscoa, não tanto só do chocolate. Eu lembro que não havia industrialização claro que é no Eggbauer e as empresas já existiam, mas não existia esse merchandising em cima do chocolate na Páscoa, né? Mas o que a família fazia? Comia todo o ovo cozido, só se fazia um furinho ali e limpava o ovo, né? E aí deixava secar, depois pintava, aí depois recheava aquele ovo para fazer aquele ornamento e uma lembrança que ritual, é um ritual, era fazer aquilo, né? Então era tão bonito esse momento que antecedia a Páscoa, né? E que hoje a gente não revive mais e as pessoas talvez até nem ouçam falar sobre isto, né? E que na nossa época as mães usavam muito dessa criatividade que a Denise vem falando, né? As mães, os avós, eles tinham e o apelo comercial não era. Não existia esse apelo comercial e não existia essa indústria por detrás de tudo isso para que esse produto estivesse lá na porta da sua casa, né? Oferecendo. Então a gente viveu uma época diferente, mas essa nostalgia, ela é uma nostalgia muito boa que a gente pode trazer para os tempos de hoje, né? Para a gente minimizar um pouco esse consumismo, essa parte que é implantada pela indústria e pelo próprio varejo, né? Tu entra no supermercado e já dá de cara com ovo de Páscoa, né? De primeiro a gente comprava um ovo de Páscoa, agora a gente está comprando um ovinho de pomba-rola, né? Para botar não dá mais, né? Então entre o alimento e o chocolate. O alimento se diz que o chocolate também é alimento, mas entre o necessário básico. Tem que fazer uma opção que eu acho que a opção é ir para o lado mesmo da Páscoa, esse lado nostálgico da representação, da religiosidade, da né? religiosidade, né? Não dessa parte comercial. Eu também acho assim, é bom estar aqui, né? Sempre é bom, né? Esse encontro, né? Eu acredito que assim como ele é bom para nós, é bom também para quem está nos assistindo, estão nos ouvindo. Com essa questão que o Silvio estava falando e a Denise também, a gente percebe, né, fazendo uma análise, que foi com a industrialização, muito
da inocência da criança foi tirada, né? Foi tirado, por quê? Porque hoje o mercado, né, não nos deixa fazer com que a criança sonhe com o dia do coelho, né? Tá lá exposto. Hoje, se tu compra um ovinho, uma coisa qualquer, eu quero da marca tal, né? E que normalmente a marca tal, geralmente ela é a mais cara, né? Então houve essa, que a gente também fala, né? Houve essa inversão de valores a partir desse agigantamento da indústria, né? Que tudo passou a ser industrializado, é mais fácil ir lá comprar do que produzir, né? Ainda tem famílias, mas eu tô para dizer que são muito poucas, porque também virou comodidade. Vai lá, compra, tá pronto, entrega, né? Eu sei de escolas aqui no município que ainda fazem o pão, né? Fazem aquela partilha do pão. A escola Nicásio Machado fez. E eu acho isso muito interessante, muito, 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 muito. Por quê? Porque ali também está sendo a espiritualidade sendo incentivada, renovada, explicada. O né? que é a partilha? O que é a partilha, né? E como que ela acontece, né? Isso é vivenciado. A nossa escola sempre tem uma alimentação diferenciada também, né? Mas eu ainda acho, né? E não quero ser aqui desincentivar ninguém, mas eu ainda acho que tem muito a ser resgatado, muito, porque ninguém vê falar do sentido da Páscoa, do que eu vou dar de presente, o que eu vou ganhar de presente, né? E a gente sempre fala que se a família não se atém para isso, tem criança hoje, jovens, que tu pergunta o que é a Páscoa e não sabe te responder. Não sabe, né? Como nós, de brincadeira, mas a gente comentou de um aluno dizendo, mas o que é o cara? Essa foi a palavra. O cara morreu, depois viveu, e como assim, teve velório? Quer dizer, isso é uma coisa que não é de rir, mas a gente naquele momento ali pensou, mas nunca que essa criança ouviu falar em lugar nenhum, senão não estaria com aquela aberração ali. Até porque a gente é um país laico, né? E eu acho que é um compromisso não só da Igreja Católica, mas de todos os segmentos religiosos, né? De encontrarem um caminho e essa representação da Páscoa, do renascimento, da ressurreição, né? O significado, né? Né? Para que ele tenha um simbolismo mais entendedor, né? Porque muitas vezes tu pratica uma... Então, eu sei porque a religião católica ela bate muito em cima disso e ela se achava predominante nos nossos tempos, né? E hoje por muito tempo, né? Há uma ramificação muito grande, né? Mas eu entendo que também seria um compromisso muito grande religioso, né? Para que digamos que essa parte espiritual ela seja desenvolvida e mais implementada, né? Quanto ao conhecimento, né? Dessa trajetória até chegar até o domingo de Páscoa, né? Qual o simbolismo, o que significa a partir da Quaresma, antes ninguém sabe, para início de conversa, ninguém sabe o que é o Domingo de Ramos. Quando eu lembro muito quando eu era criança, que já faz um bom tempo, né? E depois de grandinha também, a situação também era diferente. Eu lembro que os canais de televisão naquele dia sempre tinham filmes religiosos. Né? Eu esperava sempre por esse dia. E eu sempre assistia esses filmes e gostava muito. Era uma forma que, além da escola e além da família, era uma outra forma dessa história, né? Da gente entender o que era a ressurreição, né? O poder da fé,
né? A transformação que quando houve a ressurreição, Jesus veio mais forte, né? E aí ele provou realmente. Claro que tem todo esse viés religioso, mas tem muito de valores ali, né? Eu acho muito de valores. E isso, com o tempo, foi ficando abandonado. Hoje, dificilmente a gente vê, nesse período, já uma programação mais voltada para isso, até nos próprios jornais, a gente não tem muito essa reflexão, salvo aqueles canais específicos religiosos que já fazem isso, né? Eu digo que essa construção do novo, que eu sempre digo que o novo tem que acontecer, mas tem coisas, né, que por mais que se renove, tem coisas que faz parte da nossa história, da nossa vida, do nosso dia a dia, né? Que eu digo assim, ó, é tanta falta de fé, é tanta falta de fé, é tanta falta de conhecimento religioso que dá para dar uma olhada assim na questão humanidade, né? Sim. Como é que anda a humanidade, né? E há uma necessidade muito grande de se saber e de se conhecer, não só essa história, né, até da Quinta-feira Santa até a Páscoa, mas em si toda a história, que é muito mais bonita. Sim, né? sim. A história do nascimento de Cristo, a história de toda a sua trajetória, né? Então, assim como a trajetória de muitos apóstolos, a trajetória de Maomé, a trajetória do próprio Buda, né? Então, seria muito interessante a gente ter um conhecimento maior sobre e que vai se fundamentar até, Silvio, na minha opinião, até para aquele que não crê, ter argumento para contestar. Exatamente. Né? Porque não está se falando daquela coisa porque é. Não. Há toda uma explicação, toda uma história. E aquele que não concordar, que busque o conhecimento para poder argumentar o seu não concordar. Agora, que hoje não se tem isso. Né? Não se tem. A história, a questão do peixe na Semana Santa. O porquê? O porquê. Né? Então, são vários detalhes assim, e vários pontos, né, que a gente tem que falar sobre isso. A gente tem que, eu acho que era um compromisso muito maior. E deixar a criança ser criança, né? Porque exatamente. Deixar ela viver aquela emoção, viver aquele momento, né, do coelho, o porquê o símbolo do coelho. E né? que é bom. E outra coisa com relação a esses rituais, né, de não comer carne, isso não é um sacrifício, mas é prazeroso. É prazeroso. Né? Estou fazendo isso voluntariamente em respeito, né, a toda essa questão. Não é assim, eu não comi carne, beleza, eu já fiz o que tinha que fazer, agora, né, porque... agora eu volto a fazer minhas... Exato. Não, eu não comi porque lá na minha casa não comem. Pronto. Então, assim, na verdade, é aquilo que a gente fala em todos os programas, né? É a questão dos porquês, que foi falado, que a Nilza salientou muito, e da família, né? No momento em que eu não construo alguma coisa na minha família baseada na explicação dos porquês, eu caio nessa seara de ficar com aquilo que me vem e pronto. Que me é apresentado ali no momento. Fica raso, fica sem substância, fica... Né? E aí fica volátil demais, né? E é uma coisa momentânea, porque é só naquele momento, naquela hora, naquele dia. Né? Mas é para não ficarmos só naquele momento, naquela hora, naquele dia, que nós vamos ter que dar uma pausa agora, para já no segundo bloco a gente vai avançar um pouquinho mais em Páscoa, né? Páscoa, ressurreição, e essa primeira sílaba, paz. Paz. Que é o que a gente mais precisa, e a gente já volta então para falar sobre isso. Seguimos então
então nosso Entre Linhas, hoje falando sobre o advento da Páscoa, que tivemos, né, há poucos dias, e sobre o quanto isso é uma oportunidade valiosa da gente poder refletir em família, né? Mais do que nunca em família, que a gente sempre, seja qual for o assunto que a gente debate aqui, a gente sempre reporta a família. Por quê? Porque é ali que a gente constrói nosso primeiro convívio social, digamos assim, é a família, né? Onde a gente aprende a se posicionar ou não. Ou né? não. Deveria ser em tese. Onde se aprende valores. Onde se aprende valores ou não, né? A gente está sendo meio irônico aqui, mas é justamente para chamar a atenção que nada mais é como já foi um dia, né? Nunca existiu família perfeita, mas já existiram tempos em que a família era bem mais participativa, bem mais atuante, bem mais fortalecida unida. E com bem mais credibilidade. Exatamente. Hoje a gente vê o quanto a família ela se banalizou na linguagem de algumas pessoas. A instituição família ela sofreu muito, né? Um desgaste. E muita transformação, né? Muita transformação, muita evolução, né? Exato. Que a gente não é aqui defensor de retroagirmos, né? Nem somos contra a evolução, mas a gente reconhece que a evolução ela pressupõe uma melhora e nem sempre quando evoluímos aquela evolução é positiva muitas vezes, né? E que por mais que haja uma evolução, que tem que haver, também tem que haver o entendimento de que base, valores, princípios tem que acompanhar essa evolução. Não pode negar. Eu sempre falo da questão da evolução com a questão raiz, né? Que tu não vai negar as tuas raízes, tu não vai negar a tua origem em nome de uma evolução, né? Em nome de modernismos, que é muito que se vê hoje, são modernismos. E por eu ser moderna, então eu não preciso crer em balelas que me contaram. Isso é muito perigoso, porque essas balelas que me contaram, elas estão muito recheadas de verdades, e que muitas vezes essas verdades em vidas de muitas pessoas, elas deixaram de existir, né? E aí vem aquilo que eu não gosto de dizer, mas eu costumo muito dizer, que é um novo, muitas vezes, oco. O novo, ele pode até nos parecer moderno, ele pode até nos parecer melhor, mas se você olhar para a história que você tem, olhar para si próprio, né? Então a gente já está falando da história que você tem. Então, o novo, ele nunca é novo, porque a partir do princípio ele foi criado de alguma coisa e ele tem uma trajetória histórica. Ele não foi experimentado ele não foi, talvez não fosse experimentado. Mas não é totalmente mas não é totalmente novo. Então ele sempre vai ter uma base legal fundamentada em alguma coisa. E essa sempre base, alguém vai ter tido uma experiência. Alguém vai ter tido alguma Ele sempre vai ter uma origem. Né? E infelizmente os acontecimentos, como a Nilza comentou, são acontecimentos que são negativos perante essa espera do novo, porque não se olhou para o seu passado, né? E não tentou se viver ele muito melhor do que ele poderia ser vivido. Isso. Né? Então, aí o que acontece? A gente projeta no novo aquilo que a gente não teve no passado. Então, nós temos que aproveitar a cada dia que passa, né? E esse é um momento que nós estamos vivendo aqui, é um momento onde a gente está aproveitando, né? Do conhecimento, do saber, da troca de experiências e trocas de conhecimento, e que nos fazem muito bem, que isso projeta o nosso futuro. Então, baseado nisto, né, muitas pessoas projetam, como eu comentei agora, projetam um futuro baseado em quê? Então, há toda uma história, há uma trajetória. Se você for olhar os seus antepassados, a sua família
ela tem uma trajetória imensa, né? E aí a gente vai na trajetória da religião, tudo que você encontrar pela frente, ela tem uma trajetória. A gente herda e é uma muita história. coisa, né? A gente herda muita coisa e muitas vezes a gente não se dá conta. A forma de falar, né? As crenças. A gente reproduz sem sentir, porque a gente já internalizou, né? E a questão do novo também, né, Silvia e Nilza, se a gente for pensar, a gente está sempre inovando. Claro. Mesmo quem diga que não... É isso que eu ia falar. Mesmo o conservador, ele está inovando, porque ele jamais vai ter o mesmo dia novamente. Exatamente. Ele vai ter sempre um novo dia. Né? E fazer o novo não requer uma mudança, muitas vezes, muito drástica, né? Pode ser uma nova forma de tu reagir a alguma coisa que não foi boa, né? Ou tornar aquilo que foi bom melhor ainda. Né? Isso já é o novo. Claro que às vezes se dá uma roupagem muito maravilhosa para o novo, se bota muita expectativa no novo e se deixa de viver aquele momento que já está novo e eu não me dei conta. Exatamente. E eu digo assim, ó, que o novo ele se faz necessário, né? Assim como a mudança, como a transformação, o novo se faz necessário. O que eu digo que tem que se ter um cuidado é de que não existe o novo sem uma história. Não existe o novo sem um passado. Quando a gente fala de crença, há uma diferença entre as crenças religiosas e as crenças, como eu falo, limitantes, né? Então, o que eu tenho que descobrir para resolver, eliminar, né? São crenças limitantes. Agora, as crenças religiosas, por mais até que eu diga que existe uma família de uma determinada religião e um filho que não quer seguir, mas ele tem que ter o conhecimento do porquê não seguir. Ele tem que ter argumento para isso. E não apenas dizer... Não só negacionismo. Exatamente. E não apenas dizer o não quero, o não gosto. Eu sempre digo que quando me dizem, eu não quero, eu já pergunto o motivo. Por que não quer? Né? Então, isso não pode se perder. Não é apenas achar que é tudo novo... Eu vou inovar, eu vou buscar, eu vou... Sem se dar conta de que ele tem uma base para sustentar esse novo. Esse novo não cai do céu. E às vezes tem uma construção. Se aposta muito no novo, como se aquele novo fosse me dar uma garantia de alguma coisa. Que na verdade não dá. Fosse o Salvador. Né? O novo... num relacionamento, por exemplo, né? Pessoas que não acharam ainda um parceiro ideal, sempre apostando que vão achar. Daqui a pouco, será que o problema é o parceiro da relação ou eu que não me encontrei ainda, né? Para poder fazer com que as relações deem certo, né? Então isso é muito complicado, isso exige um autoconhecimento, que também a gente já falou em outros programas aqui, muito grande. É uma tarefa dificílima, a gente gosta de conhecer muito o outro, mas a gente dedica pouco tempo para se conhecer. No autoconhecimento. Por que eu reajo daquela forma? Por que eu me comporto dessa maneira e o outro não? Se somos moradores do mesmo bairro, nascemos na mesma cidade... somos colegas e por que as coisas para ele são diferentes do que para mim, né? Aí eu fico pensando que ele tem sorte e eu azar. Não, eu tenho que verificar o que ele está fazendo que eu poderia fazer para também chegar. Não invejar o que ele tem. Não, a comparação, mas sim, né? Querer chegar onde ele chegou e partindo do pressuposto que eu também posso, desde que eu saiba como. E entender, assim, de certa forma, né, Denise? Porque eu sempre digo que eu fiquei muito feliz quando a própria lei, né, amparou o trabalho em escolas das diversas religiões. Por quê? Porque se teve por longos anos a católica como predominante. E aquelas pessoas que não eram católicos se sentiam mal e se sentiam excluídos, né? E eram, na verdade.
né? E aí o que acontecia muitas vezes? A mentira, né? Para eu ser bem visto na sociedade, para eu ser na comunidade, eu sou católico, né? Aí eu vou na igreja, eu vou na missa, né? Mas na verdade não tinha o sentido religioso de eu ir na missa. É porque todo mundo ia no domingo e colocava sua melhor roupa, né? Mas sair da igreja desejando o mal do próximo, querendo ter o que o próximo tem, não estava ali em busca de uma fé. Não estava ali, né? Então eu digo que a fé não precisa ser, eu tenho fé, então a minha religião é católica. Eu tenho fé, então a minha religião é evangélica. A fé, tu tem que ter fé. Se tu acha que Deus é o universo, tenha fé no universo, mas tenha uma fé. Tenha. O ser humano, na minha concepção, ele não pode viver um mundo sem ter uma fé e uma crença em algo. Seja o universo, seja Deus, seja anjo, seja... né? Ele tem que ter isso para a sua própria vida. Porque o que a gente está vendo hoje? Eu digo que mas muita violência que acontece é uma falta de fé num eu superior. É um andar, como é que eu posso me expressar? A deriva? A deriva. É um andar sozinho. É como tu pegar um barco e não ter remo. Sim. E como diz a frase, né? Para quem não sabe onde quer ir, qualquer direção. Alice no País das Maravilhas, né? Sim. Então, é isso aí. Que é bem diferente do nosso. É verdade, é bem assim. Quem não sabe para onde ir, qualquer lugar serve. É isso aí. A gente já está no fim do bloco, né? Vocês não vão para qualquer lugar, vocês fiquem aí, voltem conosco. Nós vamos seguir falando sobre toda essa questão da Páscoa, que já avançou um pouquinho mais para a questão da espiritualidade, mas sempre em torno do que a gente sempre prega aqui em diferentes temas. A questão da gente ter uma crença e buscar o que a gente acredita. Sem isso a gente não vai a lugar nenhum. Com certeza absoluta. Já voltamos. Que bom que estão aí, conosco, ligadinhos na Entre Linhas. A gente vai agora entrar na questão que prometemos entrar no bloco anterior, mas é assim, às vezes a gente promete as coisas e não cumpre, né? Mas não somos só nós que fizemos isso, né? Infelizmente. E as nossas promessas não têm consequências maiores se não forem cumpridas. Nós vamos falar sobre paz, né? Que é uma coisa que a gente precisa muito, a paz interior, a paz no nosso ambiente e a paz ao nosso redor, e o que nos tira a paz. E a gente não podia deixar de falar hoje nesse programa sobre o episódio que já aconteceu há dias atrás, terrível, né, daquela chacina que houve em Blumenau, e que a primeira coisa que a gente pensa assim, meu Deus, o que leva uma pessoa a tamanha violência, né? Que falta de paz, que falta de tudo, né? Porque, claro, a primeira reação da gente é o escárnio, né? Porque nos remete à dor dessas famílias, essas crianças que não tiveram a oportunidade de viver, né? Estava escrito que para ela seria assim, a gente não sabe os desígnios de cada um da sua história, né? Exatamente. Mas não é isso o questionável, né? O questionável é como que estamos falando em evolução e com as barbáries, né, acontecendo, não combina, né? Evolução com esse tipo de coisa que o ser humano anda fazendo. E isso onde está Deus nesse então momento. Isso nos tira a paz. E o que a gente deseja, né, conquistar?
a paz de espírito, porque nada, a gente vai conseguir ser bem-sucedido em nada se nós não tivermos a sensação de acolhimento, a sensação de segurança, a certeza de que que cheguemos a hora que cheguemos em casa, nós vamos ter alguém a nos esperar, ou a nossa cama quentinha, a nossa casa, por mais simples que seja, é o nosso canto, é a nossa referência. Quantas pessoas já não têm mais isso, foram privadas disso, né? Sem nem saber o que aconteceu. Então é muito triste, né? Não tinha como, a gente não quer... Tem mais o bloco final para a gente dar uma aliviada. A gente não quer fazer programas pesados, mas não tem como a gente ficar alheio a isso, né, gente? Ainda mais com o tema, né, que se falando de Páscoa, de ressurreição, né, de renovação, não tem como a gente tentar procurar entender o que acontece, porque essas barbáries, elas aumentam violentamente nesses últimos anos. E eu penso assim, que quando a gente fala de paz, né, e tem até uma frase, a paz é a gente que faz, eu me reporto a essas famílias que esqueceram que boa parte da paz, ela está no diálogo. A gente entende que hoje é todo mundo sobrecarregado por um motivo ou outro, por ter que trabalhar mais, por ter que sustentar a família. A gente entende tudo isso. Mas a gente também não consegue entender quando que mãe deixa de ser mãe, pai deixa de ser pai, né? O teu filho não vai ter idade para ser teu filho. Teu filho não vai ter idade para não ganhar um colo, né? E a gente vê que falta muita tolerância. É uma falta de paciência, é uma falta de diálogo, é uma falta de perguntar como foi teu dia, de perguntar o que tu tá gostando, o que tu não tá gostando. E eu digo que tem muitas famílias que não conhecem os seus filhos. Porque como eles não têm a oportunidade de se expressar, de falar de sentimentos, eles falam na rua, gente. E na rua eles vão ouvir de forma errada, né? E eu sempre falo que uma das coisas que mais me preocupa é a questão, os sentimentos. Porque muitas pessoas estão sendo sufocadas por determinados sentimentos, sem a oportunidade de se expressar, de colocar isso para fora para se aliviar. Por quê? Porque muitas vezes não tem com quem. Não venho aqui querer comparar isso com essa chacina que aconteceu. Não, isso é desumano. Eu hoje passei, quando a Denise estava falando, nesse momento, ainda me volto ao pensamento. Que tipo de ser humano faria isso? E aí eu volto na questão, eu tenho 1 milhão de perguntas e não tenho resposta. Por quê? Porque não conheço os desígnios de Deus. Não sei o porquê daquilo ali ter acontecido. Estarmos passando por isso. Por que nós estamos passando por momentos de tanta violência? Tanta violência. Eu fico me perguntando assim, e eu faço às vezes essa pergunta: por que, meu Deus? Por que nós estamos assim? Por que o mundo está assim? Porque aí, ao mesmo tempo, eu penso, não é o mundo, são as pessoas. A natureza, a mãe natureza chora por cuidado, a mãe natureza chora lamentando o que o homem está fazendo. A destruição provocada pela mão do homem. E aí eu não consigo entender por que de tudo isso. A gente tem uma palavra muito importante que a gente citou aqui, a falta. Falta tudo, né? Mas tudo historicamente tem uma trajetória e uma história em cima de alguma coisa, né? Nós partimos do pressuposto do julgamento de Cristo, né? Cristo foi pregado numa cruz, né? Foi morto, foi
Sacrificado. Né? Então, e aquelas pessoas que estavam no julgamento eram os poderosos e o próprio povo que condenou a Cristo, né? E com uma trajetória e uma história lindíssima. E muitos condenaram porque estavam vendo, estavam indo atrás não porque talvez desejassem aquilo, né? Foi uma coisa em massa sem pensar. E aí nós estamos, o programa anterior a gente falou muito da influência. Né? Então, nós estamos sobre influência de vários segmentos. A gente está sobre influência de várias coisas. E muito menos de fé. De se acreditar certeza. Em alguma coisa, né? De se assumir a questão do próprio Cristo, né? Porque se Cristo era um homem igual a mim, por que eu não posso assumir o mesmo papel de Cristo, né? Que pregava a igualdade, que Cristo era despojado de vaidade, as coisas materiais para ele não importavam. É o oposto do que a gente está vivendo. Mas o que nós estamos vivendo hoje? É total caminho oposto. Se nós começarmos a olhar e fazer as perguntas, nós vamos encontrar essa pergunta que tu fez: por que dessa violência? Não, mas se nós formos atrás, nós vamos encontrar essa resposta. Né? Nós estamos cheios de vaidade, cheios de costumes. A vida não vale nada, influenciada, a vida perdeu o valor. Nós perdemos o valor perante a nós mesmos, porque a Denise falava sobre chegar em casa, ter alguém. Então, se a gente não olhar para si próprio, né? E se a gente não gostar da gente mesmo, né? E querer moldar as outras pessoas como a gente pensa, que isso não é gostar de alguém. De forma nenhuma. De forma alguma. Então as pessoas confundem muito isso, né? Então, primeiro, tu tem que ser tu mesmo, né? E tu tem que te dar o luxo de falar para alguém que tu gosta dele, que tu ama ele, mas tu tenha consciência disso, que tu seja tu mesmo. Que tu sente uma felicidade enorme. Esse amor é independente de tu fazeres o que eu quero. Exatamente. Respeitando quem tu és e quem eu sou. E aí, apreciando a companhia do outro, né? Apreciando a companhia do teu colega de trabalho, apreciando a companhia do teu colega de aula. Demonstrando esse apreço, que é o que também não acontece. Demonstrando. Quantas pessoas, eu estou te cortando, mas nem considero como corte, a gente está somando uma água que está descendo. Quantas pessoas muitas vezes não se sentem amadas e o são, mas não se sentem porque não lhes é demonstrado, né? Só lhes é dito. Exatamente. E tu sabe que para mim virou banalidade o eu te amo. Ah, sim. Por quê? Porque eu ouço, né, o eu te amo como uma coisa insignificante, sabe? Virou moda dizer, eu te amo, né? Mas não é demonstrado isso em ação, em atitude, sabe? Porque eu sempre digo, quem ama de verdade, e aquela frase é bem verdadeira, quem ama de verdade deixa livre. Quem ama de verdade respeita o outro como ele é. Não tenta mudar. Não tenta mudar, né? Porque partimos do princípio que todos nós somos seres únicos. Vamos pensar nessa pessoa que cometeu essa terrível atrocidade. Essa pessoa, ela não, do próprio juízo dele, da própria criação dele, jamais ele cometeria isto, né? Assim como os caras que levantaram o voo em 1948, 49, que jogaram a bomba atômica, né? Então, que consciência aquele cara que jogou a bomba atômica lá que circunstância levou a isso? Consciência não existiu, né? Ali não existiu uma consciência do mal que eu estava causando, né?
que circunstâncias levou. A quem se quer atingir, Exato, né? exato, Mas exato. qual é o teu alvo? Qual é que era o alvo? O alvo seria as crianças ou o alvo seria ele mesmo cometer essa atrocidade para a cabeça das pessoas é algo muito louco. A mente humana Porque é muito complicada. Eu não acredito nos ódios gratuitos, né? Não, também nem não. no amor gratuito. Não, Ele acredito é construído, também. É uma construção, é uma coisa que... Eu até acredito no amor à primeira vista, mas mesmo que seja à não, primeira mas vista, mesmo, exato, mesmo alguma coisa te mesmo levou que a ele isso. seja o amor à primeira vista, que eu acredito, mas algo te levou a esse sentimento. Mas né? aí nesse ponto que eu gostaria de concluir essa linha de pensamento, que a gente, eu acho que clareia um pouco, não clareou um pouco para nós, mas clareou para quem está assistindo o programa e nos acompanhando, né? Então, o que essa influência, nós estamos perdendo a influência das coisas boas, da fé, da justiça, O foco tá virado. do amor. Nós perdemos essa influência. Esses valores, Esses valores, essa influência, ela está se perdendo no caminho e se deixando levar por outras influências negativas, né? E que se fala de violência hoje o dia inteiro, né? E amanhã e depois, e essa influência está tomando conta de nós. Daqui um pouco, cada um está... Há pouco tempo atrás, todo mundo já pregava que cada um tinha que ter uma arma em casa para se defender. Se defender do quê? Para que eu vou andar armado? Para me defender. Mas defender do quê? Não, eu acho que a arma que nós temos hoje é o amor, a paz, né? A gente maior. Eu acho que essa é menos esse usada, é o avião né? carregado que a gente tem que jogar uma bomba de amor, de paz, de fé para a sociedade. Eu acho que é isso que nós temos que começar. E isso é um compromisso, né, muito grande também, que eu falei aqui durante o programa, das religiões. Eu acho que nós temos que trabalhar toda a nossa sociedade e começar a visualizar estas coisas, né? Porque se a influência ela está levando a fatos lamentáveis que a gente vive no nosso dia a dia. Vamos cortar isso. Vamos cortar isso e vamos influenciar coisas boas. Vamos cortar até o nosso bloco, porque já estamos no nosso tempo estourado. Vamos dar uma pausa e voltamos, gente. Nosso último bloco, fica ligadinho aí que a gente já vem. Nosso último bloco, e a gente vai agora dar uma sacudida na toalha, né, e fazer a coisa ficar um pouco mais leve. A gente já gravitou por alguns temas, já tivemos um pouco reflexões pesadas, e vamos fechar com a Páscoa, né? Sim, mas eu quero falar do coelho também. Sim, e o Silvio quer falar do coelho. E eu vou dizer para vocês que eu era grandinha, eu ainda acreditava em Coelho da Páscoa e Papai Noel. E às vezes algumas coisas eu ainda penso, será que eu acredito em Papai Noel quando eu acredito em determinadas coisas? Mas enfim. Mas me foi incutido isso, né? E eu não me arrependo. Eu acho que foi uma fase muito linda. Acho que muito boa na minha vida. Meus filhos, eu tentei fazer a mesma coisa, mas eu já não fui tão bem sucedida quanto os meus pais. Porque é aquilo, né? O externo já tinha mais... o externo sempre tem mais voz que mais a família, visibilidade, né? Sim. Ter mais voz não significa que vai ser mais ouvido, né? Mas o apelo externo é muito grande. Aí já entrou a questão do marketing, compre... E a visibilidade é bem maior, né? E aí né? já caiu por terra. Mas enquanto eu pude, eu mantive isso. Por quê? Porque é muito terno, né? É muito carinhoso, é muito bacana, é muito amoroso toda essa questão da preocupação, né? Que a mãe fazia as patinhas do coelhinho, assim, pela casa. Botávamos os ninhos do meu irmão e o meu embaixo da cama, e eu me lembro que uma vez eu acordei bem mais cedo, antes do meu irmão, puxei os 2 ninhos para ver se ele não tinha ganho mais do que eu.
contei quantos, porque tinha que ser tudo palmo a palmo, né? E hoje lembro e dou risada, depois voltei e me lembro que assim, dormi tranquila porque tá tudo igual, tá tudo beleza, o coelhinho foi justo conosco. Então, assim, é muito bacana isso, né? A gente ter esse sentimento E o bacana é ver a inocência da criança. A inocência. Né? Gente, isso eu acho isso muita é um encanto. falta. A expectativa. Como se perdeu a inocência, né? Eu sempre digo que assim, a criança, ela é pura. Ela é muito pura, ela é inocente e por isso a autenticidade dela quando ela fala, porque ela ainda não tem maldade. Né? Então, se ela tem que dizer que gostou, ela vai dizer, mas se ela tem que dizer que não gostou, ela vai dizer também. Se disser que está bonito, ok, mas se ela disser que se ela achar que deve dizer que está feia, ela vai dizer também, né? Porque a criança é muito pura. E essa fase dessa criança é que eu digo, gente, não transforme criança em mini adulto, deixa a criança ser criança. Deixa ela acreditar no Papai Noel, deixa ela acreditar no coelho, deixa ela acreditar, porque isso é fazer uma criança feliz. Mas aí faz uma criança feliz enganando? Não. Deixando ela ter o período da vida dela de fantasia, de inocência, né? Que hoje a gente vê muito pequeno as mães vestindo meninas muito pequenininhas como mini adultos. E essa criança está perdendo a fase mais importante da vida dela, que é o ser criança. Eu acho que a oportunidade que nós estava comentando no bloco anterior é essa oportunidade que nós temos de proporcionar a esses que vêm vindo, né, e esses inocentes que ainda não têm uma formação. Eu acho que nós temos a oportunidade, não só toda a sociedade, toda a escola, o segmento religioso, ele tem essa oportunidade de construir novos seres humanos. Né? A própria família pode ser reconstituída, né, a partir daí, né, vendo essa oportunidade que nós muito maior de se investir no amor, na família, no conhecimento, né? Então, eu acho que a oportunidade está aí. Eu acho que quando a gente entra em pânico com toda a situação que se apresenta e com todas essas tragédias que a gente vive viveu nos últimos dias, né? Que para mim a tragédia maior foi a Covid, que morria 600 pessoas, 800 pessoas por dia. Ou mais, né? Mil e poucas pessoas por dia, né? Então isso é uma tragédia incrível, uma tragédia terrível, né? E que muitas vezes as pessoas olhavam na TV como números. Como números, sim, sem sentimento algum. Como números. Né? E isso a gente vivenciou, eu via isso. E o mais triste de ver como números, que nem assim as pessoas se conscientizavam e se cuidar para não... Exato. Por quê? Porque não estavam vendo a gravidade daquilo ali. Muito estavam triste. Vendo como número, então eu não preciso, não é comigo. A gente vê hoje, né? E é isso que a gente está vivendo. A gente vê as coisas como um fato, mas que não vão chegar na gente nunca. Sabe e elas que chegam. Domingo, na Páscoa, né, quando a gente faz a refeição, a gente pensa muito, não só na Páscoa, no Natal. Obrigado, né, Senhor, por estar aqui com essa mesa, com essa refeição, por mais essa oportunidade, porque mais do que tudo a gente precisa celebrar a vida. A vida. Ter chegado até aqui, né, da forma como foi, né? Tem muita gente superou muitas coisas e tem superado. Viver está se tornando sinônimo de superação. Né? Sim. Porque todos nós temos problemas, não tem ninguém que possa ter o privilégio. Eu desafio qualquer um que diga assim, eu não tenho nenhum problema. Vai ter sim. Não existe. Porque o problema, ele é inerente da vida, né? Então, que a gente possa, né, em cada momento, como tivemos agora na Páscoa, aproveitar esse momento, né? Curtir esse momento. Uma refeição hoje em família é luxo, né? É privilégio, é bênção. Voltar ao seio da família, voltar aos seus luxo. pais, é luxo. Né? Tem amigos que queira melhor do que a tua família. Do que a tua família, né? exatamente. Então,
Pode passar a Páscoa com os teus amigos, pode, mas destina um momento Da família. daquele momento para tua família também. Sem eu quero... influenciar as pessoas no segmento religioso, mas quem tem dúvida disso está escrito há milhões de anos. A parábola do filho pródigo. Do filho pródigo. Então, isso é muito... E ali conta toda essa história que nós estamos vivendo. Eu quero encerrar nos dias de agora. Nos dias de hoje. Eu quero encerrar esse bloco fazendo uma afirmação, né, Denise? E eu dizia isso na minha casa hoje, para mim mesmo, porque não tinha ninguém, eu estava sozinha, e eu dizia para mim mesmo: não perco de forma nenhuma a fé, não perco a esperança de um mundo melhor. Não perco. E eu quero, do fundo do coração, assim, dizer que a paz, ela não está longe de nós. Basta nós entendermos que ela começa por nós. Ela começa por mim. Ela começa dentro da minha casa. Uma palavra pode, naquele momento, gerar uma paz gigante, né? Então, eu desejo paz para as famílias, desejo amor, desejo união, desejo diálogo de pais e filhos, de irmãos com irmãos, né? E um olhar para o sentimento de cada um, né? Que possa expressar seu sentimento, que possa dizer para um filho: eu te amo, que possa ouvir do filho, mas sabendo o que significa eu dizer eu te amo. E assim eu quero encerrar a minha fala hoje, pedindo que tenhamos paz, tenhamos amor, alegria, união e muita proteção de Deus em todos os nossos lares. E enquanto nós tivermos forças para propagar isso, né? Porque a gente é um imã e a gente também espalha, né? Somos semeadores. Sim. Também. Aquilo que a gente vai espalhar é o que a gente vai atrair, né? Não tem como ser diferente. Então, que a gente possa ser maior que os problemas, né? Que nessa Páscoa a gente tenha tido a oportunidade de pensar, ciclos na vida estão sempre acontecendo, abrindo, fechando, né? E a gente vê muitas teorias acerca disso, né? Dos anos que se avizinham. Tem muitas profecias não muito boas para os tempos que virão, né? E a gente não pode ficar vivendo pensando nisso, mas também não podemos ignorar isso, né? Então, só que eu não posso viver pensando lá no futuro e deixando o meu presente. Exatamente. A Deus dará. Porque se o meu presente estiver bem alinhado, eu vou conseguir encarar o futuro de uma forma mais saudável. Porque o meu presente é o que importa. O futuro, ele é diferente para cada um de nós. Uns o terão, outros não, né? Mas o que importa é o que eu fiz do meu momento presente. O que eu fiz nessa minha Páscoa? Eu tomei um vinhozinho, dormi um soninho gostoso, como há muito tempo eu não dormia. Foi tua Páscoa, meu. Foi a forma, né? Como tu achou de viver aquele dia, né? De viver aquele dia da forma como tu queria, na paz que tu queria, na tranquilidade. Ou então, esse ano eu não comprei chocolate pra ninguém. E sabe que foi bem legal, porque a gente fez um almoço bacana, tô citando situações, né? E assim, ninguém me cobrou chocolate, a gente se deu conta que não era isso aí o canal, né? Ou então a outra fala: esse ano eu não me atolei em dívida para comprar Páscoa para todo mundo e não me arrependo. Estou muito bem, obrigada. Não estou endividada. Então são coisas são pequenas. Valores, né, Denise? São coisas pequenas que quem nunca, né? Quem nunca passou por uma situação dessa? E hoje me aconteceu uma coisa muito bacana que eu associo lá para Páscoa. Eu passei por uma menininha na rua que estava com a mãe dela, e a menininha me olhou e eu fiz uma caretinha para ela e ri.
ela parou e veio me dar um beijo. Viu? A coisa mais querida, né? A mãe dela, e eu não pensei que de repente tem mães que podem não ter gostado, afinal eu não era uma pessoa conhecida dela e tal. Mas eu tenho certeza que aquilo ali, se foi bom para ela ao ponto dela espontaneamente vir até mim, para mim foi muito melhor, porque eu só ia fazer uma micagem com ela, só ia fazer uma brincadeira e eu recebi um beijinho de um anjinho. De um anjo. Né? Então, gente, são essas pequenas coisas que a gente acha que não dá nada, que não repercute em nada, que somadas na nossa vida fazem toda a diferença, né? E enfim, é olhar o outro com mais amor. Com mais amor, né? Com mais compaixão, porque eu com falo, menos julgamento. E o amor, e esse é o legítimo amor fraterno. Esse é o legítimo amor fraterno. Eu acho que nós chegamos a um momento, né, que a gente passa pelo domingo, passa por toda essa trajetória, né, historicamente religiosa, simbolismo religioso, né, trazendo essas tradições, esses costumes, né, essa questão de renovar nossa fé, né, porque na verdade é renovar nossa fé, né. E hoje a gente está numa segunda-feira aqui falando sobre essa questão, né? Basicamente seria a fé e o renascimento entre nós todos, né? Para uma nova vida, para um novo caminho, para uma nova oportunidade. Eu falei lá no bloco da questão da oportunidade que nós temos de nos melhorarmos, escolhermos caminhos melhores, né? Porque o que a gente tá vendo e que alguns caminhos não estão tomando uma questão positiva. Então, que escolhemos novos caminhos, que tenhamos sempre fé, é possível, né? Que estejamos numa nova caminhada, né? Espero que todos tenham uma boa semana e que estejam todos com Deus. Até o próximo programa. Até mais.